Salve, salve galera, tudo certo, tudo em paz? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas online, hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da globalização. Né? Esse termo tão complexo, esse termo tão difícil de compreender, muita gente chega, passa por todo a sua vida escolar, às vezes chega até na universidade e ouve muito falar, tem muitos temas relacionados, mas a maioria das vezes não sabe conceituar, não sabe formar ali um conceito específico para se dizer o que é, ou o que foi, ou se é, não sabe dizer basicamente o que é globalização. Hoje nós vamos falar, basicamente, apontar as principais características, como começou, quais são as fases e como está atualmente esse fenômeno, né, conhecido como globalização, certo? Começando pelo conceito, gente. O que seria globalização? Eu posso dizer que é um processo de integração entre as diversas regiões do mundo, como se as regiões mais distantes do planeta agora estivesse interagindo. Agora, modo de falar. Isso é um fenômeno que está ocorrendo desde o século XV, mas que desde 1989 para cá se intensificou. Daqui a pouco eu explico melhor por que a partir de 1989, certo? Bem, pessoal, para a gente compreender, para a gente sentir, para a gente ver próximo da gente o que é globalização, basta você ver aí na sua casa, ver o que você está utilizando, pegar o seu smartphone, por exemplo, que você deve estar vendo essa aula agora, e ver onde ele foi fabricado, onde ele foi construído, onde essa marca, da onde essa marca ela é originada. Tá? Pois é, isso significa que você não precisou se deslocar do seu país, do seu lugar, para ir comprar esse smartphone que você está vendo essa videoaula agora. Ele veio até você. Assim como nesse momento existe alguém que está se alimentando de produtos que foram cultivados aqui no Brasil. Então existe essa interação. Essa interação ela pode ser política, ela pode ser econômica, ela pode ser de pessoas, ela pode ser cultural, tá? O que nós temos hoje é uma interação e detalhe, pessoal, que cada vez está ficando mais rápido e intenso, devido principalmente o advento da internet. Esse setor de informática, esse setor de computadores, né, de smartphones, de tablets e de outros objetos que viabilizam essa rápida comunicação, fez com que praticamente os territórios, de uma forma aí, pessoal, alegórica, falando para vocês, como se os territórios tivessem encolhido, né? As viagens elas estão mais rápidas. Imagina só você sair daqui para a Europa no século XVIII e daqui para a Europa nos dias atuais, né? Uma viagem pelo mar que duraria ali dias, semanas, agora você pode realizar com poucas horas. É como se as distâncias tivessem encolhido. No entanto, pessoal, isso é uma forma, volto a falar, alegórica. Não foram geograficamente as distâncias que encolheram, e sim os meios de transporte que ficaram extremamente mais hábeis, ficaram mais velozes, favorecendo, né, cada vez mais, pessoal, essa interação entre diferentes partes do mundo. Tá? Então vamos interpretar o fenômeno da globalização como essa interação entre diferentes partes, entre diferentes regiões do mundo. Essas diferentes regiões elas estão conectadas, elas estão trocando informações, elas estão trocando influência, elas estão trocando imagens, elas estão trocando, fazendo negócio, trocando mercadorias e etc, etc. Então, pessoal, não é preciso você ir nos Estados Unidos para você ter produto norte-americano, não é preciso você ir na China para ter produto chinês, assim como não é preciso esses países virem até o Brasil para eles terem acesso a produtos brasileiros. Então é como se o mundo não. É o resultado da comunicação, né, interplanetária. Tá faltando um pouquinho aqui a palavra certa, para lá.
é a interconexão, né, do espaço planetário. É isso que eu queria falar para vocês. Então nós temos diferentes regiões do planeta que estão conectados, que estão mantendo comércio entre si, que estão mantendo troca de influência, trocas de imagem, trocas de vídeos e etc. Certo? Mas quando é que o mundo começa a se comunicar, pessoal? Quando é que, em que momento o mundo começa a trocar informações, a trocar mercadorias, a trocar influências, conhecimento, ideias, tecnologia? Pessoal, isso vai ter início lá pelo século XV. Então a gente pode dividir a globalização em fases. O mundo ele não se estreitou, ele não se conectou e ele não começou a interagir da noite para o dia. Tá? Isso começa com um fenômeno conhecido como grandes navegações, que também podemos chamar de mercantilismo, século XV. Troca de mercadorias, troca de informação, troca de produtos entre as diferentes nações. No século XV, a partir do século XV, com o advento das grandes navegações, nós vamos ter produtos da América indo para a Europa, produtos da Europa chegando na América, nós vamos ter as mercadorias orientais, né? Nós vamos ter as especiarias, enfim, produtos da América indo para o Oriente, produtos do Oriente chegando na América, só que nós temos aí um porém, pessoal. Isso se dava de maneira muito lenta, se dava ainda com uma ausência de comunicação gigantesca. A comunicação era por via marítima. Né? Nós temos aí essas trocas de comunicação feitas através do mar, principalmente através das caravelas, das naus e de outras embarcações. Né? Dessa maneira se trocava informações, se trocava produtos, se realizava o comércio ultramarino. Né? Uma informação uma notícia de algo que ocorresse no Brasil para chegar na Europa só no momento que uma embarcação chegasse. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia nós falamos instantaneamente com diferentes partes do mundo. Nós podemos nos comunicar com qualquer região do mundo, assim como nós estamos nos vendo agora. Poderia ser ao vivo essa aula. Né? A gente poderia estar fazendo uma chamada sobre qualquer tipo de ferramenta de comunicação aí, como por exemplo o Zoom, né? O Skype, enfim. No entanto, nós estamos fazendo uma aula remota, mas não deixa de ser uma interação. Eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, e mesmo assim essa informação está chegando para você graças à internet. Né? Principal característica da atual fase da globalização. Certo? Então vamos lá, pessoal. Primeira fase da globalização, grandes navegações. Características, mercantilismo. O mercado ele é muito lento, as trocas de informação ainda são muito lentas. Para que se chegue informação e mercadorias em outras partes do mundo, nós temos que observar as características dos meios de transporte, que nesse momento ainda é muito lento. Segunda fase da globalização. A segunda fase da globalização, pessoal, refere-se à segunda fase da Revolução Industrial. Como assim, professor? Segunda fase da globalização é a segunda fase da Revolução Industrial? Sim, porque o que caracteriza a segunda fase da Revolução Industrial? É a expansão da indústria para o resto do mundo. É a expansão da indústria para diferentes partes do mundo. Né? Ali nós vamos ter, além da Europa, que está agora crescendo o seu fluxo de indústria, né, que está ampliando o seu mercado consumidor, nós vamos ter o Japão, né, nós vamos ter os Estados Unidos, nesse momento aí no século XIX, e nós vamos ter também áreas de influências que não vão se industrializar, mas que vão sofrer a invasão, interprete como quiser, a invasão desses países que são tidos como países centrais, que são tidos como países industrializados. Aí nós vamos ter a África, nós vamos ter a Ásia, nós vamos ter a América Latina. Essas regiões, pessoal, elas não estão participando dessa segunda fase da globalização como áreas industrializadas, e sim como colônias, como áreas que estão sendo colonizadas nesse momento. É o que nós chamamos de neocolonialismo, né? Ou imperialismo do século XIX. No entanto, as trocas comerciais elas vão se intensificar mais. Notem, ainda vamos ter uma lentidão nesse processo, mas o avanço tecnológico está em plena expansão nesse momento.
Então, a primeira fase da globalização é a fase das grandes navegações. Segunda fase é a segunda revolução industrial no século XIX, é a expansão da indústria para o resto do mundo, que favoreceu ainda mais a interação entre diferentes regiões. Terceira fase da revolução, gente. Terceira fase da globalização. Qual será a terceira fase da globalização? Será a partir da Guerra Fria, pessoal, a partir da Segunda Guerra Mundial. Como assim? O mundo não estava dividido? Como é que a gente vai falar de globalização nesse momento? Pessoal, o mundo estava dividido. A principal característica da terceira fase da globalização é essa bipolaridade que nós estudamos, inclusive, na aula passada, né? Essa divisão do mundo entre dois blocos econômicos. No entanto, presta bem atenção, por mais que se tivesse dividido em duas regiões ideologicamente distintas, diferentes, orientadas por modos de produção diferentes, todos os dois lados estavam buscando ampliar a sua influência, estavam ampliando a sua zona de influência para mais territórios. E se nós temos uma corrida tecnológica, que eu expliquei para vocês no outro vídeo, né, como por exemplo a corrida espacial, se nós temos uma corrida tecnológica, um avanço tecnológico e a busca para se disseminar ainda mais essa tecnologia, para exportar essa tecnologia, tanto do lado socialista quanto do lado capitalista, nós temos uma intenção nesse momento de alcançar regiões mais distantes. Tanto o socialismo quanto o capitalismo, eles estavam nessa terceira fase querendo ampliar sua influência territorialmente. Então percebam que o mundo está sendo atingido gradualmente, por mais, volto a dizer, que esteja dividido, mas nós vamos ter tanto do lado capitalista quanto do lado socialista, nós vamos ter um alcance, nós vamos ter uma expansão, um avanço de sua influência, um avanço de sua tecnologia para ambos os lados, certo? E aí nós vamos ter a quarta fase da globalização. Qual é essa quarta fase da globalização, pessoal? É justamente o final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria, nós vamos ter a concretização do processo de globalização. Vejam, ela tem início, se desenvolve, se expande e se concretiza. Ela vai se concretizar durante o fim, no momento que ocorre a queda do Muro de Berlim. É o que simboliza, tá, pessoal? É um processo lento, mas simbolicamente nós vamos ter a queda do Muro de Berlim a partir de 1989 como símbolo que vai definir o fim da Guerra Fria. Pessoal, essas duas grandes zonas de influência, tanto do lado socialista quanto do lado capitalista, agora se uniram. E nesse momento de união, nós temos a concretização do que nós chamamos de globalização. Os mercados que antes estavam fechados do bloco socialista, agora irão se abrir para a influência capitalista. Novas zonas de mercados consumidores. Então as trocas comerciais, as trocas de produto, a circulação de pessoas, de serviço, as zonas monetárias que vão se concretizar a partir de então, a formação de organismos internacionais, tudo isso vai começar a partir de uma forma global, tá, pessoal? De uma maneira mais intensa, mais extensa. Isso vai ter muito mais proporções depois da queda do Muro de Berlim, que simboliza o fim da Guerra Fria, tá? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, o processo de globalização é um processo de interação entre diferentes regiões do mundo, e eles interagem de que maneira? Economicamente, politicamente, culturalmente, tá, pessoal? Nós temos trocas culturais entre diferentes regiões, tá? Por exemplo, tem hábitos lá de fora que o brasileiro já aderiu para si. Exemplo disso, pessoal, o Halloween. O Halloween, o Dia das Bruxas, não é uma cultura nossa, mas que chegou até aqui. Então nós temos essa troca de informação, essa troca de cultura também. Aqui nós temos, por exemplo, o Homem-Aranha aqui do lado, cara. Isso aí é uma cultura pop lá de fora.
que nós aderimos também, não é uma invenção nossa, mas é algo que a gente vai ao longo do tempo assimilando e adquirindo. Então o fato de você consumir coisas de fora e também as regiões de fora consumir coisas que são internas, é classificado, essas trocas de produto, de informação, de política, de cultura, muito classificado como globalização. E quais são as fases da globalização? Primeira fase, século XV, grandes navegações. Segunda fase, século XIX, segunda fase da Revolução Industrial, expansão da indústria para várias partes do mundo. Né? Terceira fase da terceira fase da globalização, nós temos a Guerra Fria, né? Que ali, apesar de estar dividida em duas zonas de influência, ambas as partes estão expandindo as suas influências, tá? Estão expandindo ali aquilo, a sua zona de alcance está sendo ampliada. Né? E a quarta Revolução Industrial começa em 1989, com a queda do Muro de Berlim e, consequentemente, o fim da Guerra Fria, e está estabelecida até os dias atuais. Ou seja, nós estamos vivendo, nesse momento, o que nós chamamos de quarta fase da globalização. Certo? Por hoje é só. Até a próxima aula.